Antes de começar a audiência, eu quero te falar algumas coisas, te dar alguns recados. Primeiro que essa audiência é online, então, como eu não pedi autorização para mostrar a audiência, apesar dela ser pública, tem imagens de pessoas que podem ser que elas não fiquem felizes por estar aparecendo aqui no canal o vídeo delas. Então, para evitar problemas, vai aparecer na tela só a minha imagem, apesar de mostrar as vozes das outras pessoas, eu vou deixar, mas eu vou cortar pelo menos os dados pessoais, o nome, essas coisas, para não conseguir identificar quem são as pessoas. Porque também tem alta de audiência, enfim, tem dados pessoais que eu não quero que mostrem para qualquer pessoa. Outra coisa pode ser que de vez em quando saia, apareça alguns movimentos na tela, porque as audiências elas são dinâmicas, Então, no momento que está acontecendo a audiência, eu estou falando com o cliente no WhatsApp, estou pesquisando alguma coisa, então eu estou olhando o processo em outra aba, vendo se teve alguma movimentação, vendo as provas que tem no processo, geralmente quando está em sigilo, vendo se já tirou do sigilo, para ver realmente se vale a pena fazer o acordo ou não, qual é a possibilidade de acordo, Então, você vai ver algumas movimentações aí na tela, não acho estranho, mas espero que você goste da audiência e deixe um comentário aqui embaixo se você gostou ou então se você não gostou e se essa audiência foi útil para você. Vou deixar ela realmente para fins de ajudar você que ainda não se preparou para uma audiência, não sabe como é que funciona, para tentar te deixar o mais tranquilo possível. Algumas audiências eu fui bem, outras nem tanto, mas eu vou deixar aqui para vocês. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Mauro, baixa um pouquinho mais a câmera, viu? Então, baixa um pouquinho mais a câmera. Então, você está colocando o telhado. Aí, baixa mais. Baixa. Não, só baixar mais. Vai, um pouco mais. Aí, pronto. Um minuto. Tá bom? Tá bom, tá bom. Continuação do trabalhista, ouvida por Mauro. Passe de ET absoluto. Depois aqui sumiu aqui aquela parte que aparece as duas partes. Você faz. Coloca ali para trás. Assim? Não. Tem que ser rápido. Aí abre. Entendi. Você está como preposto, Carla. É isso? Então você tem que seguir. Você bota de trás de linha. Presente ainda. Titular. Barra continuada. Será na outra sala aqui no consultório. Na próxima você bota, viu? Apesar do processo ser 100% digital, a parte reclamada se faz presente aqui na audiência, viu, doutor Tiago? Sim. Tudo bem, Celso. Certo. Tem um pleito aqui deixa eu só verificar aqui.
pleito aqui de verbas trabalhistas. Excelência, pela ordem, só poderia tirar o sigilo da contestação? Só um minuto, só um minuto. E aí a proposta, a parte está pleiteando o valor de R$ 21.000, 21.400. Há alguma possibilidade de chegar num acordo sem entrar no mérito da questão? Ele, na verdade, direito de demissão fiscal, certo. Mas se não entrar no mérito, isso eu acho que talvez você consiga ouvir. Certo. Mas assim, porque tá dando. Eu botei para ver se consigo ouvir. Ah, entendi. Só para falar um pouquinho mais alto, porque o microfone, viu? Não há possibilidade de chegar no acordo? Prefere que eu julgue o processo? Certo. Não. A única coisa que a gente poderia saber que mesmo se não deve nada, só achar que tem a operação desta. Não, mas o pedido, já está pedido de demissão e a senhora não há como liberar isso. Porque, na verdade, eu tenho uma motivação dessa reclamação. E foi explicado isso, que ele não teria direito ao saque da FGTS nessa modalidade ao seguro-desemprego. É preciso saber se a empresa estava cumprindo com todas as obrigações, né? Porque às vezes a pessoa pede demissão e não está pedindo demissão, está rescindindo o contrato indiretamente. Olha, não me pagaram férias, não me pagaram hora extra, não me fizeram isso, não pagaram aquilo. O efeito desse está em atraso. E aí a parte vai e diz, olha, dessa forma eu vou pedir demissão, mas não é demissão, não é aquela demissão lá, simplesmente porque eu quero ser demitido, não. É porque não foi cumprido as obrigações. Vamos lá. A senhora colocou aqui em sigilo aqui essa documentação. Posso fazer a retirada do sigilo, né? Certo. Eu vou pedir para vocês dois aguardarem lá fora, por favor. Hein? Os dois, isso. Eu vou ouvir agora a reclamante. Até a defesa. Tiago, você fica por 5 dias, viu, para falar sobre a defesa de documentos, viu? Certo. Eu falo em razões finais, viu? Certo, obrigado. Tem alguma controvérsia quanto a esse período de maio de 2022 a setembro de 2023? Ele trabalhou nesse período, doutor Tiago? Isso, que foi o período que ele trabalhou extra folha recebendo por fora. Não, a pergunta não foi essa não, a pergunta foi outra. Só um minuto. Certo. E o período que ele trabalhou para a reclamada foi de Maio a setembro, né? Maio de 2022 a setembro de 2023. Certo, ele trabalhava como carpinteiro, é isso? Isso. É isso, confere, doutor? Marceneiro, né? Marceneiro, não é isso, doutor Tiago? Isso,
Ele trabalhou, no caso, a admissão foi em maio e a demissão mesmo foi em setembro. Certo. E o período que ele trabalhou extra folha foi até o mês 7 de 2023. Mês 7 de que ano? De 2023. Mês 7, mês julho? Isso. 2 meses antes ele ainda trabalhava extra folha. Dois meses antes dele pedir demissão. Não, porque olha só, ela está juntando aqui um termo de rescisão, datado de 2 de maio de 2022 a 11 de setembro de 2023. O período foi esse? Deixa eu confirmar só aqui no TRCT, só um minuto. Ó, no TRCT, no ID 82 é 63D4. Tem a data de afastamento, dia 11 do 9, né, de setembro de 2023. Sim, eu quero saber se confere esse período aí. Sim, é o período de acordo com o TRCT. Ele trabalhou um tempo até extra folha, até o mês de julho, e aí 2 meses antes dele pedir demissão foi o mês que ele quis trabalhar realmente o horário normal, o horário correto, que foi quando aconteceu os casos que, de acordo com a inicial... Não entendi essa expressão extrafolha, doutor. Ele recebia por fora, né, fora da folha do ponto. Ele trabalhava um período fora da folha do ponto, recebendo valores por fora do contra-cheque. Não tem um termo de rescisão abrangendo, um período abrangente? Não, o termo de rescisão tem só até o final do contrato dele, que foi esse mês de setembro. Sim, ele trabalhou até quando? Até setembro. Só que ele foi fazendo hora extra até julho. Julho foi o último mês que ele fez hora extra. Mas eu não estou perguntando de hora extra, doutor. Eu estou perguntando de hora extra, não. Eu estou perguntando qual foi o período que ele trabalhou. Então, doutor, eu já estou explicando que foi até setembro. Pronto, então não há controvérsia quanto a isso. Não, isso até setembro foi o fim do contrato. E também não há controvérsia que ele era marceneiro. Isso. Carteiro. Não há controvérsia quanto a isso. Não. O salário dele era esse, de 1.447. Isso, foi o último salário. Então, bote bem aí, visando a otimização dos trabalhos, pelas partes foi dito que não há controvérsia quanto à prestação dos serviços, o vínculo de emprego, a natureza do contrato, o período contratual, a função exercida, a remuneração mensal percebida, aí tira essa dispensa. Esse valor foi recebido, 2.255,27? Sim. Foi recebido? Certo. E o pagamento das verbas rescisórias no valor assim, conforme TRCT juntado aos autos. Paga o resto. Vai pagar tudo. Pronto. Bota o depoimento pessoal do reclamante aí. Seu Mauro, ligue seu áudio, viu? Aperte aí na tela. É o celular que você está usando ou é o notebook? Pronto.
O senhor está com quem na sua sala? Só eu e minha esposa. Certo. Então, peço para ela ficar por trás do senhor, viu? Ali por trás, viu? Certo. Fica lá por detrás, filho. Sai daí. Senhor Mauro, qual era o seu horário de trabalho? Oi? Qual era o seu horário de trabalho? Das 7h30 às 11h30, 1h30 e 5h30. Certo. Ele trabalhava das 30 às 11h30. E no sábado, depois de 11h30, nós começava 12h30 e até 5 horas, e no domingo das 7 às 12. Aí, esse horário aí... Só um minuto, para poder colocar aqui no papel, viu? Eu trabalhava 7h30 às 11h30. No sábado, que era para encerrava a carga horária. Aí nós ia... Tô falando na semana. A semana era até 7h30, às 11h30, 1h30, 5h30. Só um minutinho. Das 13h30 às 17h30. Segunda a sexta. Aos sábados. Sábado de 7h30 às 11h30. Aí depois nós prorrogava de 12h30 até 5 horas da tarde, no sábado, e no domingo das 7 às 12. Aí esse sábado e o domingo ele me pagava, não, mas não botava na folha, não ia pro meu FGTS, entendeu? Ao sábado das 7h30. Às 11h30, para completar a carga horária de 44. Aí depois das 12h30 às 5 horas, e no domingo das 7 às 12, e também nos feriados era das 7 às 3, direto. E esses horários extras não ia para o meu FGTS, não ia para o Bolorico. Muito bem. Daqui a pouco o senhor vai estar repetido de novo, viu? Certo. 7h30 às 11h30, das 12h30 até que horas? Até 5 horas da tarde, no sábado. E dia de domingo? E domingo das 7 às 12. Tinha domingo que nós ia até às 3, pegava só meia hora para comer. Certo. Trabalhava das 7 às 12. 7 às 12. E feriado era que dia? Feriado era das 7 às 3, parava só meia hora, 12 horas para almoçar e pegava direto, das 7 às 3. 8 horas direto, 7 horas e meia de trabalho. Que aos feriados? Todos os feriados. Porque nos feriados trabalhava das 7 horas às 3, eu ia parar só meia hora para comer. Trabalhava das 7 às 15 horas, com 30 minutos de intervalo. Intervalo. Qual é o nome da empresa lá? É a Absolom, Carrocerias Absolom. E o que é que o senhor fazia lá? É carpinteiro, fazia carroceria de caminhão. Certo, que trabalhava como carpinteiro na confecção de carrocerias. Carroceria de caminhão. Na confecção de carroceria de caminhão. É. Quantos carpinteiros tinha lá? Só eu, o seu Nilton e o Bila e o irmão, só 4. Certo. Tinha 6, mas 2 saíram. A gente estava com 4 carpinteiros, incluindo o depoente. O depoente já tinha saído. A empresa tinha quantos empregados? Empregados ao todo era 10. Era 4 carpinteiros, tinha 2 pintores, aí 4 soldadores. Contava com um total de 10 empregados. Sendo 10 empregados. Incluindo os filhos deles. Sendo 4 carpinteiros, 2 pintores. Quantos soldadores? 4 soldadores. 4 soldadores. E o encarregado. Então não são 10, são 11. São 11. Tinha controle de ponto? Tinha um controle de ponto. Assinava 7h30 às 11h30 e isso aí nós preenchíamos. Mas os horários extras, eles botavam um papel para que nós não prorrogasse. Como se a gente não prorrogasse. Pagava por fora, mas não ia polerir. Mas o pagamento recebia.
O pagamento eu recebia normal, mas as horas extras pagava, mas não ia para o Olerico. Ah, entendi. Que havia controle de ponto. Só de ponto. Porém, não refletia. As horas nós não recebia, mas não ia para a folha de ponto. Ele não botava na hora de ponto. A folga nós tínhamos só o domingo à tarde. Era direto de meia cantiga de grilo. Não refletia a jornada efetivamente elaborada. Entendeu? Aí era estressante demais. Só um minuto. Porém, não refletia a jornada efetivamente elaborada. Ponto e vírgula. Que registrava apenas a jornada normal. Aí em julho eu disse que não ia mais fazer, aí começaram a me perseguir. Seu Mauro, o senhor vai se limitar a responder as perguntas, viu? Certo. Só quando eu me perguntar que o senhor vai responder, viu? Certo. E registrava apenas a jornada normal. Que as horas extras elaboradas... Floresta não. E as horas extras elaboradas eram devidamente pagas, porém não eram lançadas nos olerites. Viu? Deixando de refletir, deixando de integrar os reflexos. Então, só para repetir, só para poder entender aqui, o senhor recebia o pagamento das horas extras, mas ele não aparecia no olerite, não é isso? Não botava no olerite, não ia para o FTS. Mas o pagamento recebia. O pagamento recebia. Como era o pagamento? Sábado à tarde a gente propôs fazer na produção, mas ele não queria pagar na produção, ele pagava do sábado à tarde, das 12h30 às 5 horas. Não, isso que eu estou perguntando, não. Estou perguntando como era o pagamento do mês. O pagamento era pagar lá mesmo. Era dia 20 e dia 5, mas nunca recebi nessa data, sempre atrasava 2 dias, perdi. Teve os outros 2 últimos meses que atrasou até... Estou perguntando como era a forma, era em dinheiro? Era em dinheiro. Que recebia o pagamento em espécie? Em espécie, lá mesmo. No próprio local de trabalho? Por que o senhor pediu para sair? Eu pedi para sair porque estava estressante, não tinha folga, só tinha folga no domingo. Eu disse para ele em julho que eu não ia mais fazer essas horas, que eu estava muito cansado, eu tinha problema de pressão e tudo, e não aguentava esse rojão todo. Aí eles começaram a me perseguir, eu botava atestado e eles ficavam reclamando, dizendo que eu estava com enganação, dizendo que aquele atestado era falso, bastava botar um remédio de badalina que aguentava trabalhar. Eu disse para ele que eu não aguentava mais essas coisas e queria que se fosse para botar no meu lerico, que eu não estava aguentando. Aí eu chamei ele para fazer um acordo, ele concordou e no dia pulou para fora, não quis mais fazer o acordo. Que rescindiu o seu contrato? Oi? A pessoa está digitando aqui, viu? Certo. Ele rescindiu o seu contrato em virtude da jornada excessiva. Foi. Trabalho. O senhor falou que apresentou o atestado, o senhor só faltou quantos dias? O atestado que eu botava, eles ficavam jogando piadinha, dizendo que teve uma vez... O senhor faltou quantos dias? Não, eu faltei, assim, questão de mês, eu faltava um dia, botava atestado, que eu passava mal. Teve uma vez que eu botei 3 dias seguidos, entendeu? Certo. E o senhor faltou nesse período que o senhor trabalhou lá? O senhor faltou quantos dias? Eu não tenho recordação, mas eu não faltei muito, não. Não faltei muito, não era de faltar, não. O senhor precisa me dizer, senão eu vou dizer na sentença quantos dias o senhor faltou. Eu acho que estourando, eu faltava 2 vezes no mês. Né? Certo. Porque durante o período laborado,
o depoente faltava 2 vezes por mês. Devido ao meu problema de saúde. Apresentava o atestado? Apresentava o atestado. Faltava cerca de 2 vezes por mês. Digo, porém, por falta justificada, mediante atestado médico. Às vezes eu não levava atestado porque eles ficavam zangados e para evitar esse conflito, a doutora me dava atestado e eu nem apresentava para eles. Que em outras vezes, em outras vezes, apesar do atestado, optava por não apresentá-lo. Pois a empresa estava questionando a sua validade. Tu tirou férias? As férias me pagaram e eu fiquei trabalhando, entendeu? Certo. E ao adquirir? Foi? Quem adquiriu o período de férias? As férias me pagaram, mas eu fiquei trabalhando. Eu não gozei a folga. Fiquei trabalhando e me pagaram por fora. Certo. É o seguinte, que as férias adquiridas foram... Não tinha folga de jeito nenhum, não deixava folga não. Indenizadas. Diego, pois continuou trabalhando na empresa e recebia o pagamento por fora. Isso era só com o senhor? Todos lá as férias compravam e ficavam trabalhando. Que era costume da empresa comprar as férias dos empregados. Minhas férias eram junto com a do encarregado, nós ficávamos trabalhando. O senhor sacou o seu FGTS não, né? Não. Eu fiz uma negociação com a Caixa, um saque de aniversário. Eu me aperrei, desempregado, tinha outra opção, foi o jeito. Certo, que não conseguiu levantar a integralidade do saldo de FGTS. Ponto e vírgula. Que desempregado optou pelo saque aniversário. Que desempregado, digo, optou pelo saque aniversário. Só falar um pouquinho mais alto para poder ouvir, né? Eu gostaria de saber do reclamante, né? Ele alega que trabalhou todos os feriados. Na verdade, tem uma lista, né, que ele apostou de feriados. Gostaria que ele dissesse quais eram esses feriados que ele trabalhou. Quais foram os feriados que o senhor trabalhou? Todos os feriados, 1º de maio, assim que eu entrei em abril. 1º de maio já tinha um feriado, minha carteira foi assinada no dia 2, mas eu já estava lá. 1º de maio de trabalhador, os feriados, só não os feriados da Semana Santa, entendeu? Da Semana Santa e do Carnaval, mas 7 de setembro, Dia das Crianças, Dia do Piauí, Dia de Teresina, todos esses feriados nós trabalhávamos. Todos esses feriados nós trabalhávamos. Entendeu? Tem os autos constam que ele trabalhou dia 1º de janeiro de 2023, né, com a fraternização universal, dia 25 de 12 de 2022, no Natal, dia 7 de 4 de 2023, Paixão de Cristo, Carnaval, e agora ele disse que não trabalhou no Carnaval. Você não trabalhou no Carnaval, né? Trabalhou no Carnaval, feriado de Carnaval não, nem o Carnaval nem da Semana Santa, mas os outros todos os feriados nós trabalhamos. Dia 1º de janeiro. Depois... 1º de janeiro também não, nem 25 de Natal, nem 1º de janeiro. Que não, certo, mas isso aqui é outra coisa. Quem não trabalhou nos feriados de Natal, Ano Novo
Semana Santa vem antes. Carnaval é Semana Santa. Os outros feriados, tudo trabalhando. Dia do Piauí, Teresina, Dia das Crianças. Trabalhou nos demais feriados. 15 de novembro, Programação da República, todos esses feriados estão trabalhando. É. Eu pergunto, gostaria de saber do reclamante, se no período de férias ele afirma que trabalhou durante as férias, se ele não estava matriculado na autoescola, já que ele estava no processo de mudança de categoria, foi esse o motivo que ele falou que sairia para poder se dedicar à profissão de motorista. Trocou para a carteira D. Ele não estava lá na autoescola para se dedicar. Pergunta o quê? Pergunta o Porque quê? no mês de maio, quando ele tirou férias, ele estava na autoescola. Já a frequência de autoescola para poder tirar a carteira. Mudança de categoria. Ele estava tirando a carteira de motorista para caminhão. Certo. No período das suas férias, você estava tirando a habilitação categoria D para motorista de caminhão? No período das minhas férias, eu falei para ele que não ia dar para tirar, mas aí ele não entrou em contato com a autoescola. Eu ia só fazer o teste. Eu fiz só o teste, mas eu não estava assistindo aula na autoescola. Dia de sábado à tarde, eu ia treinar no caminhão depois de 5h30. A autoescola ficava lá perto da empresa, que eu morava na casa da empresa, mas as férias eu trabalhei lá e tenho como provar. Pode ir na autoescola que eu não assisti aula lá, não tem aula de ponto minha. Entendeu? Eu troquei minha carteira para ter dentro de 20 dias, mas só fui lá para fazer a baliza. Entendeu? Certo, que no... Eu saía lá botar digital meio-dia, botava digital como se estivesse assistindo a aula. Então, o senhor não assistiu a aula, é isso? Não assistia aula, só ia botar digital. Fechava, começava 12 horas, fechava. Aí 1h30, que estava perto de voltar para o serviço, eu fechava digital. Era 1h30 que ele botava lá. Porque durante o período de férias, foi no período das férias, mas só que as férias eu trabalhei, eu ia só botar digital, meio-dia. certo. E durante o período de férias, o reclamante... Tenho como provar que o depoente e durante o período de férias, o depoente alterou a categoria da sua CNH, passando de... Qual era a sua categoria antes? minha categoria era A e B. Aí por isso eles começaram a perseguição, que disse que eu não estava querendo trabalhar mal sábado e domingo, porque eu estava querendo arrumar outro serviço de caminhão. Inclusive eu estou aqui com 6 meses... Para D, certo, passando de AB para D. Inclusive eu estou com 6 meses aqui parado, não tendo emprego de caminhão. Entendeu? Eu troquei porque minha carteira venceu, eu caí numa blitz, entendeu? Eu caí numa blitz, minha carteira estava vencida, aí eu, em vez de renovar, aproveitei e troquei logo. Eu estava com dinheiro das férias, recebi o dinheiro, aproveitei e troquei. Entendeu? Certo, e durante o período de férias, o depoente alterou a Eu disse para ele que eu estava prevendo o futuro, que a gente não sabe. Só um minuto. E durante o período de férias, o depoente teve... Não, o depoente... E durante o período de férias, o depoente foi parado numa blitz. Ó. O depoente foi parado em uma blitz. Por conta do vencimento da sua CNH. Montevideo. E com o dinheiro das férias, optou por alterar a categoria da sua CNH, passando de AB para D. Montevideo.
Que, qual era a autoescola? Aperte bem na tela do seu celular. Habilite o áudio. Habilite o áudio. Habilite o áudio. Clique na tela do celular para habilitar o áudio. Pronto. Agora, autoescola é do Esplanada. Autoescola Esplanada, parece, se não me engano o nome. Não recordo bem o nome. Entendeu? Certo. Inclusive, os 3 filhos dele, 2 meses antes, trocaram para D, a categoria deles. Aí eu falei, rapaz, que me avisaram que eu tinha entrado junto para ver se sair mais barato. Aí com 2 meses eu peguei o dinheiro das férias e dei, como é que eu caí numa blitz, aí eu ia renovar, aí eu aproveitei e troquei para D também. Certo, que mudou de categoria através da autoescola Esplanada. O alto maior e o Esplanada também. Letra maiúscula, né? Fica próximo lá, fica um quilômetro da empresa. Certo, que mudou de categoria através da autoescola Esplanada. Localizado nas proximidades da empresa. E o senhor combinou com quem esse negócio de marcar a digital lá a meio-dia? Meio-dia, era isso? Quando a autoescola, só você vem abrir a aula, que é como se fosse aula prática, entendeu? E é para trocar para dentro, era aula prática. Eu ia lá 12 horas, abria a aula, entendeu? E 1h25 eu fechava a aula, entendeu? Então o senhor não participou das aulas teóricas? Não, a aula teórica não diz, é aula prática, só pegar o caminhão. A aula teórica, para a categoria D, não tinha. Entendeu? E esse horário de meio-dia e 1h30, para que era? Era para me abrir a digital, que era como tinha abrindo a aula, e 1h30 eu ia fechar a aula. Aula de quê? Aula de quê? Aula prática, como se fosse aula prática do caminhão. Porque tinha que constar no Detran quando assistia a aula. Aula prática? Mas era aula no computador ou era aula na rua? Não, porque tinha que abrir a aula, para constar no Detran tinha que abrir a aula, entendeu? Aí as aulas, eu só pegava no sábado, depois de 5 horas, quando eu saía aí de sábado, até 6 horas eu praticava lá no caminhão, que eles abriam a sessão para mim até 6 horas. Eu não entendi, não. O senhor faz isso, tinha aula... Peraí. Essa aula, para abrir a aula, tinha que botar digital. Isso eu sei. Aí eu abri a aula 12 horas, 1h30 eu fechava a aula, né? E é todo dia isso aí? Foi questão de 8, 7 dias para fechar as aulas, que era 15 horas, parece que é 15 horas de caminhão, 15 horas, entendeu? A carga horária. Aí no sábado, depois de 5 eu ia e treinava praticamente no caminhão, entendeu? Para compensar quando eu ia botar só digital, entendeu? Por 7 dias aproximadamente. Que é 15 aulas, a aula é equivalente a 50 minutos. Certo, que por 7 dias aproximadamente o depoente se dirigir à autoescola. Se dirigir à autoescola. Ao meio-dia para fazer o registro. Para fazer o registro digital. Inclusive, doutor. Registro digital obrigatório. Só um minutinho. Registro digital obrigatório. Retornando 1h30, é isso? Voltar 1h30 para o serviço. Não. Para voltar, para passar digital de novo. 1h30. Abria 12 horas e fechava 1h30. Retornando às 13h30. Depois a gente se dirigir à autoescola ao meio-dia para fazer o registro digital obrigatório. Voltando para a empresa. Montevideo. E retornava à autoescola
às 13h30, para o fechamento da aula. Para o fechamento da aula prática. Ponto e vírgula, que na verdade a aula prática do depoente acontecia aos sábados, é isso? Eu sábado depois de 5 horas, quando eu saía da empresa, eu ia 5 horas até 6 horas e praticava no caminhão. Aos sábados, das 17 às 18 horas. Isso só combinou com quem? Combinei com a autoescola, e eu combinei com o diretor da autoescola. Certo, que tal acerto? Porque eu disse para ele que a empresa, eu comprou minhas férias, aí eu não ia ter folga. Ele disse, não, a gente se ajeita aqui. Aí, inclusive, quando eu fui receber o pagamento do mês que eu estava de férias, trabalhava, eu disse para ele que era para receber meu salário livre, não era para descontar INSS porque eu estava de férias, eu que ele ia receber livre. Ele disse, não, eu ia pagar o mês normal, como se tivesse normal. Aí meu INSS, primeiro, se eu estando de férias. Certo, que tal acerto foi feito com o proprietário da autoescola. Eu perguntei, meu INSS vai ficar para quem? Que eu estou de férias. Que não recebeu o pagamento. Que não recebeu o pagamento do... Vamos para o seguinte, que não recebeu o pagamento do salário relativo ao mês das férias, relativo ao trabalho nas férias, sem descontos. Dentro da empresa, se apropriado do valor relativo ao INSS. Não, doutora. Gostaria de saber dos reclamantes se alguma vez a reclamada se recusou a receber os atestados que ele trazia para a empresa. Ela se recusou a receber os atestados alguma vez? Não, eu entregava lá, entregava o atestado lá, ele não recusava assim, mas começava aquelas piadas, e dizia que meu problema de pressão... Mas aceitava, apesar das piadas, aceitava. Aceitava, mas dizia que problema de pressão, a gente bota um remédio debaixo da língua e vem trabalhar. Inclusive, eu botei um atestado, aí eu fui para casa da minha mãe e eles ligaram para mim, Mauro, você está onde? Porque eu morava na casa da empresa lá, acho que ele, você está onde? Eu estou aqui na casa da minha mãe. E o médico não te deu um atestado, não foi para tu repousar, não. Sim, eu estou repousando aqui na casa da minha mãe, entendeu? Tu tá andando de moto aí para casa da tua mãe, se o médico te deu um atestado para tu repousar. Certo. Que a empresa não recusou os atestados apresentados pelo depoente. Tudo tu pergunta. Eu gostaria de saber também do reclamante se ele reconhece a assinatura aí do acordo que foi firmado com todos os funcionários na época da pandemia, esse período que ele laborou, de não prorrogação. Onde é que está o KID? Doutor, meu celular está descarregando. Eu boto para carregar. Os pessoal da Equatorial estão fazendo um serviço aqui, cortando as árvores, desligaram a energia. Eu posso ir para outra rua para ligar? Como eu não entendi, não. Posso ir para outra quadra que tem energia para me ligar? Sim, mas vá com ele ligado. Certo. O risco de faltar energia é isso aí. Só optou pelo modo digital, pela comodidade, assume o risco. Certo. Oi, diretora. Tem energia na outra rua? Na outra quadra tem? Tem energia na outra quadra? Tem? Tem todas as frequências
porque a gente não anotava horário de entrada e saída, porque foi feito esse acordo. Então, a jornada não era extraordinária, era aquele horário, como ele colocou na inicial aí. Só que lá tem a assinatura e no final reconhecer que não havia acordo de não convocação, era um acordo que foi feito. Devido ao problema que houve na pandemia, foi feito esse acordo. Onde é que está o acordo? Onde é que está o acordo? Está em folha de frequência. Folha de frequência, está aqui. Se o senhor abrir, aí você vai ter que no final tem, não temos acordo de prorrogação e ele assinou. Inclusive, a gente tem um controle de falta, de alveza. Certo, entendi. Excelência, pela ordem, qual é o ID? Só para mim também olhar aqui. Charlie 8851 Alfa 0. Sim, o senhor assinava a folha de frequência, não assinava? Ligue seu áudio, viu? Seu Mauro, ligue seu áudio. Aperte na tela e ligue seu áudio. Certo, liguei. Assinava a folha de frequência, não assinava? Assinava. Pronto, quem assinava a folha de frequência? Pronto? Bote ele no mudo aí. Chama aí o preposto da empresa. Qual o preposto? Eu falo ele fala de outro a pessoa parece que ela deve estar para baixo. Ele está sentado aqui, ó. Doutor, muito lugar, por favor, doutor. Sente aqui, viu? Eu trabalho na empresa? Sim. Está funcionando do celular? Auxiliar administrativo. Você trabalha desde quando? Depende da fundação. O senhor é filho do proprietário? Do proprietário. Certo, que é filho do proprietário. Que é filho do proprietário da empresa. E trabalha para a reclamada desde a sua Constituição, exercendo atualmente o cargo de Auxiliar administrativo. auxiliar administrativo. A empresa costuma comprar as férias dos empregados? Não. E a empresa não costuma comprar as férias dos empregados. Qual é o horário de trabalho do marceneiro? Não só do marceneiro, mas dos outros funcionários, de 7h30 às 11h30, intervalo de 2 horas, 1h30, voltando até 5h30. Certo, que 8 horas por dia, terminando as 44 horas semanais, em 4 horas no sábado. Então, de 7h30 às 11h30. os marceneiros... Não, que todos os empregados... Todos os empregados. Inclusive a parte também administrativa. Só um minuto. Que todos os empregados pegam tudo. Que todos os empregados da reclamada por jornada das 7h30 às 11h30, De 1h30, intervalo de 2 horas, 1h30 às 5h30. das 13h30 às 17h30, segunda a sexta, e ao sábado das 7h30 7h30 às 11h30. Tem controle de ponto? Na verdade, não tem controle de ponto. Temos de frequência. Nós somos desobrigados. Nós temos só de frequência, só para saber quem veio e quem não veio. Porque o horário, esse horário já está 7h30 às 11h30. já está estabelecido desde quando o funcionário é admitido. Certo. Que não há controle. Que não há controle de ponto. Filho, pois estão desobrigados. Que
que é a controle de frequência, que é a simples controle de frequência. Tem trabalho aos domingos? Não. Trabalho dia de sábado à tarde? Não. Que não há trabalho aos sábados à tarde, nem aos domingos. E feriados? Também não. Que não há trabalho aos sábados à tarde, digo, domingos e feriados? Também não. A empresa deve alguma coisa a ele? Não. Que a empresa é reclamada, nada deve ao reclamante. Ele chegou a fazer hora extra? Não. Mesmo porque para ele fazer, alguém tinha que fazer da empresa. Nós temos esse acordo de não fazer. Passamos por um momento complicado, que foi a pandemia, e o serviço que entrou na empresa não tinha demanda para esse tipo de carga horária. Certo, que o reclamante não laborava em jornada extraordinária. Doutor Tiago, alguma pergunta? Não, excelência. Isso aí. Tem alguma outra prova produzida? Tem uma testemunha que eu acredito que ele esteja na sala de espera. Como é o nome dele? É Valdinei. Valdinei? Isso. Gostaria de contraditar. Deixa eu só poder qualificar. Depois que qualificar, a senhora contradita, viu? Valdinei trabalhou lá, doutor Tiago? Trabalhou. Certo. Seu Valdinei, Oi. como é seu nome completo? Seu CPF? E o seu endereço? Quadra aí.
Valdinei, está me ouvindo? Seu Valdinei? Oi, estou ouvindo, bom dia. Bom dia. Seu Valdinei, você é parente do Reclamante? Senhor? Você é parente do Mauro? Não, não, não. O senhor está onde agora? Nesse momento eu estou em casa. Está em casa, né? O senhor não é parente dele. Tem interesse que ele ganhe esse processo em prejuízo da empresa? Não, não tem interesse que ele dê prejuízo à empresa, não. Tem interesse que ele... O senhor está sendo compromissado em juízo, viu? Em dizer a verdade. Com certeza, doutor. Tudo aquilo que for perguntado, viu? Se eu quiser Tudo bem. Tudo bem. Pode ser processado por quem faz testemunho, viu? Certo, certo, certo. O senhor trabalhou para essa empresa? Trabalhei Qual período? do dia 11 de junho de 2022 a 18 de abril de 2023. 11 de junho de 22. A 18 de abril de 2023. O senhor fazia o que lá? Sou carpinteiro. Trabalhou para a reclamada no período de 11 de 6 de 2022 a 14 do... A 18 de 4 de 2023. Isso na função de carpinteiro. Isso. Qual era o horário de trabalho do carpinteiro? O horário normal é de 7h30 a 11h30 e de 1h30. Quer saber o horário de trabalho do carpinteiro? 7h30 a 11h30, 1h30 às 5h30. Na semana. Horário normal. Tem que ter jornada das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta. Isso. Quem trabalha dia de sábado? Trabalha. No sábado trabalha de 11h30 ou de 7h30 às 11h30 e à tarde tem hora extra, né? E ao sábado das 7h30 às 11h30. Às 11h30. À tarde? À tarde, 13 horas às 5 horas. Às 17 horas. Meia hora antes do que na semana? Ou 13h30? Não, meia hora antes. É 13 horas mesmo, porque é hora extra. É de 13 às 17 horas. 17 horas em regime extraordinário. É isso. Você trabalhava quantos sábados? Quantos sábados trabalhava de à tarde? Senhor, na realidade lá é todos os sábados. Sabe, tem o domingo e feriado. Lá não é difícil parar. Certo. Que havia trabalho? Assim, que sempre havia trabalho aos sábados à tarde, domingos e feriados. Dia de domingo era que horário? Dia de domingo é de 7 ao meio-dia. Eu cheguei a trabalhar esse horário, mas às vezes prolongava direto, de 7 às 15 horas. Que aos domingos, o trabalho era de 7 ao meio-dia. E feriado? Feriado é de 7 às 15 horas, corrido. Dava uma parada de 15 a meia hora para merendar, alguma coisa para... O trabalho era das 7 às 12 e nos feriados? Nos feriados, às 15 horas, corrido. Parava de 15 a meia hora para poder merendar. Às 7 às 15 horas, com meia hora de intervalo. Isso. Com 30 minutos de intervalo. A empresa pagava as horas extras? Pagava sim. A empresa pagava as horas extras. Registravam no Olirite essas horas extras? Não registrava. Na realidade era um papel em branco
Aí você assina. Esse é mais Não. Dos olerites. Não, aí você assinava um papel lá branco só para confirmar que você recebeu aquele valor X, mas não era registrado em olerite. O pagamento era em dinheiro? Era em dinheiro, lá o pagamento é em dinheiro, não? E o pagamento é em espécie? Em espécie. Certo. Doutor Tiago, alguma pergunta? Tenho sim, excelência. Excelência, no período que a testemunha trabalhou lá, ele viu alguém tirando férias? Ou a reclamada fazia a compra das férias? Pode explicar isso? Como era feito em relação às férias? Tu tirou férias? Não cheguei a tirar férias. As férias, geralmente lá, a empresa compra as férias. É difícil alguém andar tirando férias lá. Pelo tempo que eu passei lá, o que eu vi. Que pelo tempo de serviço, não adquiriu o direito a férias. Eu não cheguei a adquirir uma férias. Porém, nunca viu ninguém gozando de férias. Sempre trabalhava. Nunca vi chegar a ver ninguém tirando férias. Porém, nunca viu ninguém gozar férias na empresa. Isso. Tiago? Excelência, se tinha algum tipo de perseguição quando o funcionário botava atestado, ou então ele se recusava a fazer essas horas extras? Perseguição? Que tipo de perseguição? Começavam a implicar, pegar no pé, chamar a atenção na frente de outras pessoas. O senhor apresentava atestado? O senhor faltava ao trabalho? Sim, eu cheguei a apresentar atestado. Mas o senhor costumava faltar ao trabalho? Não. Lá, atestado lá, tem um número do CID. Se não viesse com esse CID, não aceitava o atestado. Certo, que a empresa somente aceitava os atestados médicos se não tivesse o CID. Somente aceitava os atestados médicos que continham a identificação do CID. Isso. E aqueles atestados que não tinham o CID? E, infelizmente, nesse caso, o funcionário pegava a falta, né? Eu mesmo a acontecer isso. Se eu não empregasse com o CID, não aceitava. O senhor costumava faltar ao trabalho? Não. O depoente não costumava faltar ao trabalho. O reclamante faltava ao trabalho? Senhor? O Mauro faltava ao trabalho? Não andava faltando. Não andava faltando para serviço, não. Trabalho não. Que o reclamante não costumava faltar ao trabalho. O reclamante também não costumava faltar ao trabalho. Doutor Tiago. Vou reformular aqui a pergunta, excelência. Se, no caso, quando colocavam atestado, se os coordenadores... O senhor já teve algum atestado recusado? Eu? Sim. Eu já tive assim, mas não tem como eu provar, porque quando lá você recebe o pagamento, é por fora. Só um minutinho. Minha pergunta é o seguinte: o senhor já teve atestado recusado? Não. Porque nunca teve atestado médico recusado? Não. Doutor Tiago. Então, excelência, a pergunta não foi sobre ter atestado recusado, foi mais em questão de se tinha alguma represália da empresa quando o funcionário colocava atestado. Represália? Sim, perseguição, começavam a pegar no pé, essa foi a pergunta. Deixa eu falar comigo, o senhor está onde? O senhor está em casa? Tem uma voz aí, uma coisa que está atrapalhando a audiência. Estou em casa, é porque, infelizmente, aqui lá fora está um barulho. Mas eu vou tentar aqui conter esse barulho. Estou ouvindo a outra conversa lá. Tá um som alto. Só um minuto. Eu vou fechar aqui a janela para tentar
Melhorou mais, senhor? Melhorou. Eu digo... O senhor viu a empresa perseguindo alguém? Sim, senhor. Lá a empresa não gosta muito de receber atestado. Recebia, mas ficava com a... tipo, perseguindo mesmo. Inclusive, aconteceu com o Mauro. O que foi que aconteceu com o Mauro? Até então, ele era bem tratado lá na empresa, mas aí ele chegou a entregar um atestado, né? De 3 dias, porque ele tem problema de hipertensão arterial. E nesse dia, ela se elevou. Ele teve que sair para poder tomar um medicamento para poder a pressão baixar. E aí, em relação a esse atestado, ele estava em casa e o senhor empresário pediu que ele fosse trabalhar, que ele estava muito sufocado, apertado de serviço, e aí ele foi, né? E aí, ele indo trabalhar, ele entendeu que ele não estava doente, aí começou a perseguir ele, né? A questão desse atestado, foi isso que aconteceu com o Mauro. E como é que você sabe disso? Eu estava lá. Quem foi que disse isso? Senhor? Quem foi que disse que ele estava em casa? Quem foi que disse isso? Me explique aí, para eu poder entender. Ele estava... O senhor está fazendo trabalho lá, o senhor está fazendo trabalho na carroceria, no caminhão. Como é que chega a notícia para o senhor que fulano está em casa, que fulano ligou, que fulano... Não, porque lá, essa questão da notícia já foi o Mauro que me falou, quando eu estava lá, mas não na empresa. Ah, certo. Não na empresa. Aí ele comentou comigo isso, que ele estava fazendo hora extra, que era o atestado. Certo. E aí... Entendi, certo. Que por informação do próprio reclamante. Isso. Soube que a empresa... mas ele não me falou lá na empresa, porque na empresa você não pode ficar conversando. Já foi externo. Certo. Por informação do próprio reclamante, soube que a empresa estava perseguindo. Pois, após a apresentação do atestado médico de 3 dias. Isso. Então, Thiago, a última. Se existia algum tipo de controle de banheiro, beber água, algum tipo de controle por parte dos coordenadores da empresa? Controle de quê? Controle de quê, doutor? De ir ao banheiro, eles ficavam acompanhando caso o funcionário fosse ao banheiro, ou então caso o funcionário fosse beber água, se existia algum tipo de controle em relação a isso. O senhor fala controle ou fiscalização? Sim, controle, isso, fiscalização, controle. Se eles ficavam acompanhando, cronometrando o tempo, em relação a isso. Sim, senhor Valdinei, responda aí. Senhor, infelizmente, então, quando eu entrei na empresa, eu não tinha percebido isso. Para mim está tudo na normalidade, mas com um certo tempo, eu comecei a perceber que eu ia no banheiro, aí um dos encarregados entrava, aí ficava ali. Eu cheguei a ser sincero, a nem usar mais o banheiro lá por causa desses motivos, entende? Então, quando não era um, era o outro. E era muita coincidência. E aí eu comecei a perceber que isso acontecia. O que é que fazia? O que é que eles faziam? Então, por exemplo, você ia no banheiro, aí eles iam no banheiro para ver o que é que você estava fazendo. Eles entravam lá, ficavam ali. Eles não usavam, ficavam ali, tipo, inventando alguma coisa. Era abordada? Mas aí, Era abordada? eles entravam sempre de um. A pessoa era abordada? Não. Eu não era abordado. Certo, que não havia abordagem. Não havia abordagem. Que não havia abordagem por parte de prepostos da empresa. Porém, quando o empregado ia ao banheiro, sempre aparecia uma pessoa por lá. Dos encarregados, no caso. Sim.
parecia um encarregado no local. Doutora, alguma pergunta? Saber da testemunha se o reclamante, né, se ele é proprietário, né, apesar de ou formal ou informal, da VG Móveis, né, a testemunha, e se o reclamante... Não, o que tem na VG Móveis? VG Móveis é uma empresa que o seu Valdinei possui, inclusive Certo. durante o período que ele trabalhava lá, Sim. pela qual ele faltava muito. Excelência, pela ordem, o que é que tem Só um no minutinho. processo? Só um O minutinho. reclamante chegou a trabalhar para o VG Móveis, essa empresa do senhor Valdinei. O reclamante, o senhor Mauro, ele trabalhou em algum momento para o senhor Valdinei, Mas proprietário da VG tem essa Móveis. alegação de quem trabalhou nesse período? Da empresa? Se puder Não. entender a questão de faltas, Não, pergunta o seguinte. Se tem essa alegação de que ele trabalhava para outra empresa nesse período? Não, eu só gostaria de saber se ele alguma vez já trabalhou para a VG Móveis, nesse período do contrato de trabalho que ele tinha com a empresa que eu seria. O senhor é proprietário da empresa VG Móveis? Não, senhor. Depois que eu trabalho como office planejado. Por exemplo, eu não tenho empresa. Eu trabalho informalmente hoje, depois que eu saí da empresa. O Mauro já trabalhou para o senhor? Que o Mauro? Sim. Já sim. Nesse período de que ele trabalhou para o Absolon? Sim. Quando eu entrei lá, eu já se encontrava. Não. A pergunta é o seguinte: se nesse período que ele trabalhou para o Absolon, ele trabalhou para o senhor também? Não, porque eu não trabalhava, eu não tinha outro serviço. Meu serviço era lá, na carroceria. A partir do momento que eu saí, foi que eu estou trabalhando. Doutor, a gente pode saber também da testemunha, se ele tem mais ou menos uma noção, né, da distância do banheiro, já que o delegado cabeça fiscalização, para a administração. É uma distância bem esperada. Não vai interferir, não. A distância do banheiro. Se ele trabalhou no dia 1º de janeiro de 2023, se ele trabalhou no dia 25 de 2022, se ele trabalhou no dia 7 de 4 de 2023. O senhor trabalhou na Semana Santa? Na Semana Santa? Na Semana Santa, não. Qual é o que o senhor fala? No 1º de janeiro. Se eu trabalhei? Trabalhei. 1º de janeiro, depois do Réveillon. Trabalhei, sim. Trabalhou? Sim. E o reclamante trabalhou? Trabalhou, sim. Certo. E no Carnaval? No Carnaval, sim, também. Você trabalhou também? Também. O reclamante trabalhou também? Também. E no Natal? Não, no Natal não. Eu me lembro do Natal não. De 2022, no caso. Você trabalhou com o reclamante nos feriados de Ano Novo, Carnaval, e qual foi o outro? Ano Novo, Carnaval, você falou outro? Ah, Semana Santa não, Semana Santa nem, certo. Ele trabalhou com o reclamante nos feriados de Ano Novo e Carnaval, pronto. Pronto, Tony. Acho que ele falou que ele trabalhou no Natal. O senhor trabalhou no Natal? Não, Natal não. E na Semana Santa? Semana Santa, eu acho que eu já tinha saído. A Semana Santa foi no ano passado. Pronto. Isso aí. Vimos encerrado, doutor? Você tem testemunho, doutor Thiago? Não. Pronto, pela parte reclamante foi dito que não tem mais testemunhas a apresentar.
Vai querer ouvir, doutora? Vai? Sim. Tem certeza? Vamos lá. Vamos dar testemunha. Marcos Jones. Quem é o seu Marcos Jones? Solário. O que ele faz lá? É pintor. Pintor. Qual a hora do trabalho dele? O mesmo horário. Das 7h30 às 11h30, de 30 às 17h30. Ele trabalha lá desde quando? Ele trabalha praticamente acho que tem uns 15 anos, só que não forma, né? Já saiu, já voltou outras vezes. Também. Mas ele trabalha há muitos anos. Tá aí fora, tá? Certo. Passou um tempo fora e Ele vem das férias também? Ele vem das férias? Não? Marcos Jones. Eu, Marcos Jones, falei nessa aula de audiência das guardas claras. Sente aqui, viu? Documento de identidade. Sente aqui, ó. Tem documento de identidade, viu? CPF, 43, 266, 903, 28. Endereço. Endereço. Nem algo lá e vou lá. Não, para. Vamos lá, rua. Rua Cícero Vasconcelos. A casa é 8541. Oi? É Marcos? Sou absoluto? Não? Não? Você conhece o senhor... Senhor... Mauro? Sim. É o inimigo dele? Não. Está sendo compromissado em juízo, viu? Dizer a verdade. Eu sei que foi perguntado. Viu? Estou transmitindo. Você vai ser processado por testemunha. Viu?
na empresa desde quando? Mas eu demora uns 15 anos. Você trabalha para a retomada? Há uns 15 anos, aproximadamente. 15 anos. 15 anos aproximadamente. O que você vai lá? Sou pintor. Você trabalha como pintor. Qual é o horário de trabalho lá do pessoal? De 7h30, 6h30, 1h30, 5h30. Isso de segunda A sábado. 3 dias. segunda a sexta, sábado até meio-dia. Isso. E aos sábados, das 7 A 11h30. a 11h30. Isso. Fora isso, que horas? Ele não. Porque não há jornada extraordinária. Não. Tem trabalho dia de. Tem trabalho dia de. Tem trabalho de. Aos domingos? Não. Porque não há trabalho aos domingos. Feriado. Nem feriado. Também não. Já vendeu as suas férias alguma vez? Não. Ah, lá eles vendem as férias? Rapaz, eu não tenho conhecimento. Não. Você nunca vendeu as suas férias. Eu não. E não é do seu conhecimento. Não. Que os outros tenham vendido. Gostaria de saber mais se na empresa o controle assim, para funcionário usar, fiscalização para ele, alguém fiscalização para a utilização do banheiro, as dependências, né? Não. A do banheiro, da área de produção. Já estão para mim. Da área do banheiro, da área de produção, então 50 metros. Tem um controle. Tem um controle para o uso do banheiro. Ok. Se a empresa em algum momento se recusa ou passa a perseguir funcionários que fazem não testar. Não. Não é? A pergunta dela não é do. Tem alguma recusa do atestado? Não. Como é que você sabe? Ela perguntou. Não, como é que você sabe que a empresa não recusa? Como é que você sabe que a empresa não recusa? Porque no momento quando ele chega lá com atestado, ele não olha o trabalho. Não leva o trabalho. Não é? Quando ele leva o atestado da empresa, a empresa, entendeu? Naquele momento, a gente não veja ele lá, a gente tem uma turma lá, a gente pergunta tudo que ele foi. Não, ele foi atestado, entendeu? É Tá isso. certo. Que eu nunca soube de recusa de atestados, né, pela empresa. Pronto. Eu uma pergunta do Thiago. Sim, excelência. Ele trabalha 15 anos para a reclamada, é que são 15 anos direto ou ele saiu alguma vez e retornou depois? Já saí, já. Já saí. Que trabalhou para. Olha só, que trabalha para a reclamada há 15 anos, tendo aproximadamente, tendo laborado em vários períodos. Ele sabe falar qual é, excelência? Quando ele saiu, quando ele voltou? O seu último contrato, O ano passado. começou quando? Eu comecei no ano passado de 2023, 1º de abril. 1º de abril. Que o último contrato, Foi, eu saí, eu retornei. que o último contrato
acabei, passei um tempo fora, aí não consegui nada, eu pedi para O último contrato o último contrato com a Reclamada teve início em abril de 2023. Pronto. Excelência, antes disso ele não saiu novamente, né? Como? Antes disso ele também não chegou a rescindir um contrato, ou foi antes disso, ou foi a primeira vez que ele rescindiu? Conseguiu entender? Sim, pronto, diga aí. Antes desse período que ele mencionou agora, ele já saiu outra vez ou foi a primeira vez entre esses 15 anos que ele trabalha para eles? Eu já saí umas 3 vezes. Que já saiu a empresa? A última vez foi agora. Entendeu? Saí, passei 7 meses fora, depois eu pedi o retorno, ele me aceitaram. Que já saiu da empresa? Umas 3 vezes. Ele lembra esses períodos, Excelência? Certo. Que no penúltimo. Não, que no penúltimo contrato ficou 7 meses afastado. Peraí, tá aqui certo. Ficou 7 meses afastado. Certo. Exatamente. Depois do contrato, ficou 7 meses afastado. Pronto, Tiago. Excelência, entre esses praticamente 15 anos que ele trabalha, presta serviço aí para Reclamada, ele nunca fez hora extra nesses 15 anos? Nunca fez hora extra? Não. Porque de 2023 para cá, antes da pandemia, a gente fez até um acordo, porque não tinha serviço, entendeu? A gente passou até 10 dias fora. Não tinha como, a pandemia, não tinha serviço, passamos 10 dias fora, não tinha nem como fazer. Não, a pergunta que eu fiz é o seguinte: nesses 15 anos, você nunca trabalhou com hora extra, tá? Não. Que nunca elaborou a jornada extraordinária para a demandada. Só tem isso. Olha, Tiago. Excelência, esse acordo que tanto a reclamada quanto a testemunha está mencionando foi em 2023, correto? Sim. Mas a pandemia foi em 2020. Ele sabe mencionar por quê? Foi só em 2023 que aconteceu esse acordo de compensação? Esse acordo foi em 2023? Parece que foi, não parece não, foi em 2023. Antes da pandemia, chegou a pandemia, entendeu? Tá com 3 anos, não for a memória. E aí, naquele pandemia, a foto todo mundo com medo de pegar essa pandemia, aí foi feito um acordo até assinado, entendeu? Até assinado estava 10 dias fora, o pessoal passou. Não, mas a pergunta que você fez, qual foi a pergunta, doutor Thiago? A pandemia foi em 2020, porque o acordo só aconteceu em 2023, ele sabe dizer? Que acordo é esse, doutor Thiago? Que acordo é esse? Acordo de quê? Acordo de compensação, que tanto a reclamada quanto a testemunha está falando aí, a gente não sabe, não tem documento nos autos. Teve acordo de compensação? Hoje teve compensação do Berlim. Está assinado. E está assinado o acordo de Berlim. Que firmou o acordo de compensação de jornada em 2023. Excelência, ele sabe mencionar se esse acordo é referente a quando? Se é 2020? Não sei dizer não. Não recorda de quando foi firmado. Pronto? Sem mais perguntas, Excelência. Você caiu fácil, né? Quer ver outra? Não, acho que não há necessidade. Pela parte que mais foi dito, que não tem mais testemunhas apresentadas. Aí encerra aí, a parte de falar.
Doutor, o senhor fala sobre a defesa e os documentos em razões finais, viu? Certo, excelência, obrigado. Suspendo de preclusão. Pronto, então a audiência está encerrada. Tenha todos um bom dia, um bom final de semana. Uma boa semana de trabalho. Bom dia, bom trabalho aí para o senhor e para todos. Bom final de semana.